42:41. Atos capítulo 2, versículo 32, 41. E Deus é bom, irmãos. Como o irmão Luan falou, né? Passamos uma semana, às vezes a gente passa por semanas com muitas dificuldades, muitas provas, né? Mas é nessas dificuldades e nas provações que passamos, é onde nós vemos que é só o Senhor para dar forças, né? Para a gente continuar nessa jornada. Às vezes ela é injusta em algumas coisas, mas nós sabemos e servimos a um Deus que ele é justo, né? Deus ressuscitou este Jesus, e dito todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro: e os demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe. Isto é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunha e exortava-os, dizendo: salve-se desta geração perversa. 41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É até aqui. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Que o Espírito Santo, Senhor, venha usar, Senhor, aqui a minha boca, e que não seja eu a ministrar, Senhor, mas que seja o Senhor falar para a tua igreja, que seja o Senhor falar nos nossos corações, para que possamos, Senhor, aprender mais de ti, Pai. Abre as nossas mentes, Senhor, que o Senhor tire toda a preocupação, tudo aquilo que venha intervir, Senhor, para recebermos, Senhor, que é o teu pão, Pai, é a tua palavra. Para assim, Senhor, nós continuarmos caminhando, Senhor, com sabedoria, em verdade e em espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Essa foi uma passagem muito importante no livro de Atos. Atos foi escrito por Lucas. Ele estava ali relatando os acontecimentos para o seu amigo Teófilo. E antes desse acontecimento, eu vou fazer aqui uma introdução, até chegarmos na palavra. Depois da crucificação de Jesus, Jesus andou 40 dias aparecendo para os seus discípulos, aparecendo, falando, dando as últimas instruções, comendo com os discípulos, como os irmãos conhecem a história, né? E lá em Atos ele dá as últimas instruções, antes do grande acontecimento que foi quando aquelas 120 pessoas foram batizadas em línguas. E lá em Atos capítulo 1, versículo 5, lá Jesus fala para os discípulos: João batizou com água, mas em poucos dias eu vou batizar-vos em espírito. Toda a promessa que já tinha, Jesus, né, veio para cumprir a promessa, já tinha se cumprido, mas ainda faltava uma coisa ainda. Após a sua morte, nesses 40 dias, Jesus
se apresentando em pessoa nos lugares para cada discípulo, e ele ainda faltava-se uma coisa para se cumprir ali: o batismo do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, lá também testifica que através do Espírito Santo Deus ia nos dar poder. Poder no Espírito Santo. Foi aonde aconteceu, após essas instruções que Jesus passou para os seus discípulos, estava havendo ali uma grande festa, que era a festa de Pentecostes. Naquela época era uma das principais, que para os judeus é a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecoste e a Páscoa. A festa de Pentecoste era onde que as pessoas, né, os agricultores, todas as suas primícias, aonde que eles produziam, eles iam ali depositar ali em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. E quando Jesus instruiu os seus discípulos, ele falou assim: vocês não saiam de Jerusalém, vocês aguardem, como relata aqui no Atos capítulo 1, versículo 5, porque ainda faltava esse grande acontecimento. Naquele espaço, com aquelas 120 pessoas, com os 12 discípulos, inclusive a mãe de Jesus também estavam ali, a igreja estava reunida, as pessoas não estavam cantando, não estavam louvando, aqui relata que elas estavam sentadas. Quando de repente veio um vento penitencioso, e as pessoas começaram ali a falar em línguas, o Espírito Santo desceu naquele momento sobre as pessoas que estavam de fora, que tinham revelação, estavam com Cristo ali e criam na palavra, elas viam que eram estrangeiros, porque como era uma festa muito importante, haviam pessoas de várias nacionalidades que falavam línguas diferentes. E elas viam que aquelas pessoas, eles entendiam que elas estavam adorando a Deus na língua deles. Mas havia outras pessoas que estavam ali e julgaram aquelas pessoas que elas estavam bêbadas. E é onde Pedro falou, relatou, como que elas estão bêbadas se ainda é 9 horas da manhã? Isso é só uma introdução que eu estou fazendo aqui, né, irmãos? Porque o que eu vou estar falando para a igreja é de Atos 32, 41. Isso foi um grande acontecimento que foi antes, eu sempre falo do contratexto da mensagem para a gente entender, para a gente entrar no texto. A ressurreição de Cristo é a nossa fé. Essa é a fé do cristão, a ressurreição de Cristo. Se eu for dar um tema para essa mensagem, estamos em tempos em buscar mais de Deus. Como tinha falado sobre os filhos na semana passada, para sermos filhos temos que ser obedientes. Vamos usar, no caso, né, eu tenho 2 filhos, então meus filhos sabem que em casa há regras. Em casa existem coisas que é preciso ser cumprida. E o que exige dos filhos? Obediência. E muitas das vezes nós, pais, cobramos dos nossos filhos algumas coisas. Estudar, ajudar nas tarefas de casa e muitas outras coisas para que os nossos filhos, eles... Não que isso nós estamos querendo que usar os nossos filhos, nós queremos que nossos filhos se tornem pessoas melhores que nós. E quando eu falo que nós estamos em tempos em buscar mais de Deus, nós estamos vivendo num período que, desde aquela época que Jesus já ministrava ali e nos ensinou, hoje nós estamos reunidos como igreja,
Jesus já falava dos fins dos tempos e nunca se viu o tão próximo que está chegando os fins dos tempos como os hoje. O inimigo, ele tem atacado não é só os cristãos. O inimigo, ele quer destruir a humanidade, porque ele sabe que esse foi o maior projeto de Deus. Mas Deus, como eu tinha falado na semana passada, o maior projeto de Deus é salvar todos. Salvar os corintianos, os flamenguistas também está incluso. É salvar todos. E o que o inimigo ele está fazendo hoje? Eu vou dar uma referência aqui como o Brasil. Nós estamos vendo o inimigo ele tem atacado na ideologia. O inimigo ele tem atacado nos fundamentos da família, na ética. Nas faculdades nós temos na nossa família, a família da esposa, na onde que cristã conhece a palavra, depois que saiu da universidade, ela saiu com a cabeça totalmente virada para um outro lado. E o inimigo é uma coisa que ele vai entrando assim de mansinho na vida das pessoas, ele vai trabalhando na mente que se houver a permissão, a ética e os fundamentos cristãos ela vai sendo deixada de lado. No Brasil, segundo o IBGE, não sei se os irmãos aqui, a maioria que são brasileiros sabe o que é IBGE, mas o IBGE lá é como se fosse uma estatística de um número de algo. Que nem aqui, eles vão contar que existem tantos mil trabalhadores. Lá se usa o IBGE. E lá no Brasil, segundo a estatística, o Brasil já está em 70 milhões de cristãos. Estamos falando num país onde que tem 285 ou 290 milhões de habitantes, acho, salvo erro isso. Se nós somos sal e luz do mundo, por que 70 milhões de cristãos ainda não mudaram aquele país? Vocês imaginem uma panela de feijão, colocar 70% de sal no feijão. O feijão vai estar salgado? E por que nós não vemos mudança, transformação num país daquele? Porque os maiores escândalos que tem no Brasil está sendo dentro da igreja. Mas eu não falo isso com julgamento. Porque aonde que tem as pessoas mais problemáticas é dentro da igreja. Jesus, quando ele falou que o joio tem que crescer com o trigo, foi Jesus que disse isso. Mas nós, quando vemos o joio, nós queremos arrancar o joio do meio de nós. Mas o joio não pode ser arrancado do meio de nós. Quem somos nós? Nós não temos justiça própria para isso. Se o próprio Jesus, ele disse, o joio tem que crescer junto com o trigo. E dentro da igreja existe o joio e o trigo, e ele tem que crescer junto com o trigo. Porque no tempo determinado, ali será revelado e será ceifado o joio e o trigo. O trigo é separado para um lado e o joio é queimado. Mas é o tempo de crescerem e a gente ter essa percepção que a obra é do Espírito, não é nossa. E nós temos que amar essas pessoas que estão dentro da igreja com esses problemas. Eu sei que tem coisas que é muito difícil, irmãos. Mas nós aqui, a Igreja Vale, que é uma igreja pequena que está se formando, ela está criando forma. Existem muitas áreas que é preciso ser trabalhado aqui na igreja, mas estamos fazendo isso em conjunto. E para isso, a gente ter esse entendimento, é preciso nós entrarmos, mergulharmos aqui dentro da palavra divina para entender esse mecanismo doido que é de Deus. A mudança de mente e direção
é uma das coisas que nós, cristãos, nós temos que procurar isso dentro de nós. Deus não coloca vinho novo em odres velhos. O trabalhar de Deus, ele não entra na onde você não tem uma mudança de mentalidade. Às vezes, irmãos, eu e a minha esposa já passamos por igrejas lá no Brasil, e muitas das vezes a gente vê situações, vê irmãos, na onde que você vê o arrependimento, porque aquela pessoa ela passou por um grande processo de dificuldade. É o que eu estava falando com o irmão Tiago ali, que o trabalhar de Deus, muitas das vezes, ele vem na dificuldade. É o tempo que nós mais buscamos a Deus. Estamos próximos de Deus. E quando passamos por aquela fase, porque o Senhor é misericordioso, aí vem a época da abundância, e o mar fica calmo, tranquilo, aí nós começamos a se distanciar de Deus novamente. Já está tudo bem? Então eu creio que ali não foi uma verdadeira conversão. Moisés, quando ele tirou o seu povo ali do Egito, da escravidão, Moisés ele não se sentia capacitado para fazer aquela missão qual Deus tinha colocado na mão dele. Moisés ele queria fazer as coisas com o seu próprio punho, na onde chegou a matar um egípcio. Foi até então que Moisés fugiu da sua terra, foi para uma outra terra, e naquele período longe do Egito, longe das suas origens, mas o que ele tinha dentro dele era maior do que aquela cultura e os fundamentos que ele cresceu. E foi através daquela sarça no fogo que Moisés ele entendeu o propósito, o verdadeiro propósito que Deus tinha na vida dele. Aquele homem ele voltou, mas ele voltou com o quê? Com uma mente diferente, uma mentalidade restaurada. Ele já voltou com uma mentalidade que a obra não era das mãos dele. A obra era de Deus. Ele era só apenas um instrumento na mão dele. Mas mesmo assim, no final dos seus 40 anos que nós vemos a história de Moisés, ele não chegou a entrar na Terra Prometida. Apenas por uma falha que Moisés cometeu. Deus não permitiu que ele entrasse. Ele morreu ali no Jordão, à beira do Jordão. Do outro lado ele conseguia ver. Ele não entrou na Terra Prometida. Ali ele ficou. Mediante isso, nós aprendemos muitas coisas com Moisés ali. Obediência. Esses 40 anos que essas pessoas passaram ali, Deus trabalhou com aquele povo para que aquele povo entendesse o propósito de Deus. Porque esses 40 anos no deserto não era a distância que eles tinham que chegar a percorrer para chegar à Terra Prometida. Do ponto onde eles estavam até chegar aonde que Deus, Canaã, era um período de uma semana, andando, salvo erro. E aquelas pessoas ficaram rodando ali. Ficaram rodando. Conforme vai passando o tempo, eu sempre bato muito nessa tecla também de nós passarmos o evangelho para os nossos filhos. Porque nesse período muitas pessoas se esqueciam dos planos de Deus, esqueciam quem era Deus. Muitos cristãos, meus irmãos, eles estão se deixando se perder por conta das coisas desse mundo. Por conta de riquezas,
por conta do seu eu quero, por conta dos seus planos, sem saber qual é o verdadeiro plano que Deus tem na sua vida, esquecendo do seu testemunho público de fé. O testemunho público de fé, meus irmãos, não é algo que somos nós que protagonamos. Minha esposa que me corrige aí, às vezes, com com as minhas palavras. Não somos nós. Devido à mudança de mentalidade e aquilo que nós vamos buscar mais de Deus, o trabalhar, ele começa de dentro para fora. Como está lá em 1 Coríntios 6,19, né? Nós somos corpo e templo do Espírito Santo. As coisas começam de dentro para fora. E assim elas vão fluindo. E elas começam a dar frutos. Jesus, uma vez, relata a palavra que ele viu uma figueira de longe. Jesus estava com fome. Jesus chegou até essa figueira. E quando ele chegou lá, só tinha folhas e não tinha frutos. O que Jesus fez? Jesus secou a figueira, porque ela não tinha frutos. Muitas das vezes nós vemos pessoas que de longe você vê a aparência, você só vê folhas, mas quando chega perto dessa pessoa, não há frutos. Cadê os frutos? Nós temos que buscar mais de Deus, meus irmãos. Nós sabemos aonde encontrar Deus. Nós já temos um caminho. Como o Luan estava aqui, ministrou aqui. Jesus é o caminho e a verdade. Nós já temos o caminho. Mas existem pessoas que estão buscando Jesus ainda. Entra numa igreja, sai em outra e vai procurar fazer campanhas e vai procurar Jesus aonde não está. Jesus às vezes está lá no quarto dela. Só basta ela fechar os olhos e orar e Jesus está ali, à espera. Que ela dobre os joelhos, que ela fale com ele. Jesus está ali, não precisa ir buscar em outros lugares. Há pessoas que vão buscar milagres, há pessoas que vão buscar respostas, há pessoas que vão buscar alívio, mas Jesus quer redenção. E muitas das vezes a gente está passando por problemas nas nossas vidas que nós culpamos os outros por aquilo que está passando. Aquele paralítico que estava lá se eu não me engano, em Betesda, esperou ali 38 anos para ser curado. Porque o anjo vinha, movia as águas, e as pessoas que estavam ali à espera, elas pulavam e o paralítico ali do lado da cama, mas nunca tinha ninguém para levar eles. Até um dia que Jesus chegou até esse paralítico e perguntou para ele, você quer ser curado? Qual foi a resposta do paralítico? Eu quero, mas as pessoas, ninguém me leva toda vez que eu quero entrar dentro da água, eu não consigo chegar lá. E às vezes nós somos assim. Nós estamos culpando pessoas. Nós estamos querendo mostrar que a culpa não é nossa. E Jesus, ele está ali presente. Jesus não perguntou para ele o porquê que ele não foi curado. Jesus perguntou, você quer ser curado? E foi quando ele entendeu e viu que Jesus queria curá-lo, Jesus curou. Irmãos, quando vocês começam a entrar na palavra de Deus, ela começa a ler a palavra, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Moisés, ele terminou a sua jornada no Rio Jordão.
Jesus começou a sua jornada no Rio Jordão. O profeta Elias, ele terminou ali a sua jornada no Rio Jordão. E através, eu acho que existe um marco das nossas vidas que nós precisamos olhar esse marco e falar assim, não, vai se iniciar a partir daqui. Nós temos que colocar um marco na nossa vida. Vai chegar um ponto que nem nesses dias que nós estamos vendo hoje, que precisamos nos posicionar como cristãos. E para isso vai haver perdas, vai haver renúncia, vai haver coisas que está muito longe daquilo que a gente espera, que só Deus tem o controle de todas as coisas. Deus, ele trabalha na época da dificuldade. John Wesley foi aonde que teve aquele grande avivamento no século XVIII e as pessoas viviam em grande dificuldade ali. Portugal hoje está passando por um período devastador por conta das chuvas que esteve ali naquele país. Pessoas perderam suas casas, famílias desoladas. O que Deus quer fazer ali naquele meio? Eu creio que a sensibilidade no coração de cada pessoa ali, a terra está ficando fértil para aquilo. Mas é preciso de homens de Deus posicionados, com poder. Atos capítulo 1:8, Deus nos deu poder e autoridade para isso. Mas precisamos entender esse plano que Deus colocou no nosso coração e ativar a nossa chave para seguirmos para uma frente de batalha com autoridade, com vestes limpas, com a cabeça erguida, pronto com a palavra para entrar, porque Isaías 55:11, a palavra ela nunca volta em vão. Toda palavra lançada que a gente lança, ela produz algo na vida daquela pessoa. Irmãos, é muito duro de estar ministrando, sabe? Falando sobre salvação, redenção. A gente poderia estar aqui cantando, louvando e sapateando, mas as ministrações, já há muito tempo que Deus vem colocando isso no meu coração, porque a palavra de hoje já não é mais riquezas, não é o financeiro, não é mais milagres, não é não, irmãos. As ministrações hoje é salvação, buscar mais em Deus. Estamos em períodos em buscar mais de Deus. João, lá naquela época, ele era muito rígido e duro na sua palavra. João Batista, no entanto, que foi decapitado por Herodes. Uma palavra muito forte que lá está em Lucas, capítulo 3, 7, 8. Cobras, víboras. Quem lhe deu a ideia de escapar do castigo vindouro? Se vocês se arrependerem verdadeiramente de seus pecados, produzam frutos que comprovem isso. Produzam frutos que comprovem isso. Deus vos trouxe para esse lugar, irmãos, para ser sal e luz desse país. Temos que aprender a falar o idioma. Temos que estudar, aprender a falar francês, para se incluir na sociedade suíça. Existem muita gente aí fora também, uma sociedade que não conhece esse poder que nós temos em cada um dentro de nós. Existem pessoas lá fora que estão morrendo sem conhecer uma palavra: Jesus te ama. Há 1 mês e meio, 2 meses atrás, houve um episódio
Minha esposa relatou isso para mim, saindo da igreja, uma toxicodependente veio até com ela pedir fogo para queimar sua droga. Ela não sabia falar, todos ali ficaram acabando de sair da igreja. Aquela menina não ouviu uma palavra que Jesus amava aquela vida. Toda a gente negou fogo, ninguém tem fogo aqui, ninguém fogo. Irmãos, cheio do Espírito Santo. Aquela menina está morrendo e ninguém sabe mais o que aconteceu com aquela mulher. Mas se ela chegou até um cristão nesse dia, é porque Deus tem um plano na vida dela. Porque a obra de Deus ela é infinita. Que se Deus não usou, Deus te chamou para falar para aquela menina alguma coisa, Deus vai usar outra pessoa. Porque aquilo que você não está fazendo hoje, amanhã outra pessoa vai fazer no teu lugar. Depois nós acertamos conta com Deus. Precisamos buscar mais de Deus. E para buscar mais de Deus exige sensibilidade espiritual. Sentir a dor do próximo. Você vê uma pessoa e entrar na vida dela, não assim para se meter na vida dela, mas você sentir a dor que aquela pessoa está passando. Todos nós temos os nossos erros, todos nós temos as nossas culpas, todos nós temos os nossos pensamentos negativos. Mas dentro de nós existe algo poderoso que Deus nos presenteou para tirar toda a culpa que o inimigo quer colocar dentro de nós. Atos, pecados que cometemos no passado, o inimigo está sempre com a unha cutucando. Você é culpado, você é culpado, você é culpado. Mas a palavra de Deus diz que os nossos pecados foram jogados no lago do esquecimento. Já não há mais pecado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus perdoou, meus irmãos. Você está redimido pelo sangue de Cristo. Lá em Salmo 51, versículo 17, Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não despreza um coração quebrantado. Quando nós oramos, rasgamos as nossas vestes, clamamos ao Senhor, pedimos a sua misericórdia, Deus, Ele não despreza. Tem que haver um desejo sincero de mudança dentro de nós. Isso tem, o Espírito Santo ele tem que incomodar isso dia e noite na nossa mente. Se a gente estiver sentindo isso de desejo de mente dentro dos nossos corações, é porque o trabalhar do Espírito Santo está incomodando você. Então aquele foguinho que você pensa que não tem, ele está aí, irmãos, no coração de vocês. Porque isso está incomodando. Você quer mudar, mas não consegue em algumas áreas. Mas se você está sentindo isso dentro de você, é porque ele está aí. Ele está incomodando, ele está mexendo. Vamos lá. Ele está mexendo contigo, ele quer que tu saia dessa zona de conforto e se entregue a ele verdadeiramente. Não existe profundidade sem arrependimento. Nunca vai haver profundidade. Você nunca vai conseguir entrar na sala de Deus sem arrependimento. Você nunca vai sentir essa profundidade. É uma experiência, eu acredito que irmãos aqui já de muito tempo de igreja aqui já tiveram grandes experiências com o Espírito Santo. E para você sentir essa experiência é um sobrenatural assim que não tem explicação. Eu em Portugal passei 3 dias num monte. Foi um jejum mais longo que eu fiz, foi um jejum de 48 horas.
Só bebi água nesses 48 horas. E oração e Bíblia, oração e Bíblia, oração e Bíblia. Deus me revelou coisas tremendas naquele lugar. Deus me deu respostas tremendas naquele lugar. Coisas que estavam em oculto, Deus me apresentou na minha frente. Isso é profundidade, irmãos. Uma chave virou. Nós precisamos virar essa chave dentro de nós. Temos que deixar o comodismo de lado. Nós somos uma igreja que estamos engateando aqui ainda na cidade de Lausanne. Mas essa igreja aqui, mesmo em poucas pessoas, isso aqui pode se tornar algo da onde que seja impactado aqui dentro da cidade de Lausanne. É como um grande avivamento, temos pessoas que moram-se mais longe daqui, é um fogo que nasce daqui, ele começa a se espalhar pela Suíça. Mas para isso tem que haver profundidade, relacionamento, fogo, arrependimento, redenção, cura. Não existe intimidade sem santidade. Nunca vai haver intimidade sem santidade. Se não haver santidade, nós também não conseguimos chegar lá. Vai ser como aquela figueira. Só vê as folhas, mas cadê o fruto? Não há fruto. Naquela pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram naquele dia. E quando Pedro começou a ministrar, houve uma palavra que as pessoas entenderam, que estavam ali. Precisamos ter esse entendimento, meus irmãos. Precisamos entender aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Lá em Joel capítulo 2, versículo 13, relata que Deus quer que nós rasgamos nosso coração. Porque naquela época, quando havia qualquer coisa, as pessoas, em forma de arrependimento, elas rasgavam as suas vestes. Então aquilo virou normal, religiosidade, porque era muito fácil, era algo externo. As pessoas viam elas rasgando as suas vestes e caindo ao pó, jogando pó em si próprio, em forma de arrependimento. Então era algo externo. As pessoas viam elas se arrependendo. Mas passava pouco, elas faziam a mesma coisa. Nos dias de hoje nós vemos na Santa Ceia, culto de Santa Ceia, as pessoas um dia ou dois antes, é culto de Santa Ceia, já vou deixar de ver pornografia, já vou deixar de trair a minha mulher, já vou deixar de falar palavrão, palavras torpes, porque é Santa Ceia. Chega no dia da Santa Ceia, arrependeu-se, mudou um dia, dois, aí volta a fazer tudo outra vez. Deus, ele quer que nós não rasgamos mais as nossas vestes. Deus, ele quer que nós rasgamos nossos corações, nos prostramos aos pés dele. Estamos em tempos de buscar mais de Deus, nós não podemos mais perder tempo, meus irmãos. Nós precisamos salvar a nossa casa, nós precisamos salvar a nossa família, nós precisamos salvar aquilo que está em nossa volta. As pessoas que estão de fora têm que ver testemunho de fé dentro de nós. As pessoas têm que estar junto conosco e falar, você tem algo diferente, sem você abrir a boca e falar que é cristão. Eu já ministrei para pessoas sem falar que sou cristão. Por que você é assim? Porque eu sou assim como? Não sei, é diferente. É isso que falta dentro de cada um de nós.
rasgar os nossos corações. Deixar que Deus venha trabalhar e mudar isso que está dentro de nós. A mudança tem que ser de dentro para fora. Porque as coisas que Deus vai fazer nas nossas vidas vai ser notória aos olhos humanos. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Hoje, por mais humilde que eu estou levando a minha vida aqui na Suíça, eu agradeço, já relatei isso, eu agradeço até o banho quente que eu tomo em casa, porque eu estou vivendo e comendo do melhor dessa terra. Eu tenho uma casa confortável, eu tenho uma casa que tem paz, graças a Deus não me falta o pão, eu estou já vivendo o melhor dessa terra. Então é graças a Deus. Eu sei que Deus pode dar muito mais, mas é conforme a vontade dele, não é a minha. Eu tenho vontade de ter um grande BM, mas eu não posso, para já não tem dinheiro. Mas eu sei que Deus pode dar. Mas não é isso que eu estou indo atrás. Eu quero mais de Deus. Deus tem muito mais a oferecer. Tudo que está aqui nesse lugar não é nada nosso. A gente vai morrer e não vamos levar nada. Tá bom que eu não quero falar que, claro que nós temos que ter planos para nossas vidas, eu tenho meus planos, né? Mas só que quem vai dar o veredito final é Deus. E no final disso aqui, meus irmãos, é aquela história, combati um bom combate, guardei a fé. Fechamos nossos olhos, colocam num caixote de madeira, ali somos enterrados. Para uns falam que a vida acabou ali, mas não. A vida na santidade, quem estiver em Cristo vai começar a partir dali. Mas que nem a oração que Jesus nos ensinou, nós temos que viver a eternidade já a partir de aqui. A eternidade já começa a partir de aqui. Eu não estou à espera da eternidade, aqui já é eternidade. Eu já tenho que seguir os princípios como filho de Deus a partir daqui. E é com o poder do Espírito Santo, que lá relata a partir do Atos 1:8, é esse poder que Deus nos presenteou. Ele morreu na cruz por nós. É esse poder que vai nos auxiliar a fazer pessoas melhores. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Precisamos buscar mais de Deus, irmãos. Precisamos reconhecer que Cristo, ele morreu naquela cruz por nós. Quando Cristo morreu naquela cruz, havia ladrão de um lado e ladrão do outro. Um ladrão de um lado e falava: "Tu não és o Cristo? Desce daí então." E qual foi a resposta de Jesus? Jesus ele ficou quieto. Mas tinha um ladrão do outro lado que falou: "Esteja calado, esse homem é um inocente." E aquele ladrão, aquele homem falou para Jesus: "Eu sei que tu é inocente. Se quando você for para o teu reino, lembre-se de mim." Jesus virou para o lado e disse: "Hoje mesmo estarás, teus pecados estão perdoados e hoje mesmo estará no reino dos céus comigo." Irmãos, Jesus ele só dá atenção para quem entende e para quem fala com o seu coração rasgando as suas vestes. É só dessa forma.
Porque se for como aquele ladrão que estava do outro lado, ele nunca vai atender o seu chamado. Nós temos que procurar saber qual que é o nosso chamado. Nós temos que procurar saber o que Deus quer de nós. Nós temos que procurar conserto. Nós temos que procurar redenção, que esse é o buscar mais de Deus. Eu acredito que logo em breve, não sei, mas algo extraordinário está para acontecer aqui nesse lugar. Eu não sei o que é, irmãos. Eu não sei qual é o plano que Deus tem aqui com cada um que está aqui nessa comunidade cristã. A gente vê pessoas que ardem o seu coração para Cristo aqui. Eu não estou falando, por isso que eu falo que é difícil ministrar esse tipo de mensagem, porque eu sei que todos amam Jesus aqui, mas falta conversão. Falta conversão, irmãos. Falta arrependimento, falta redenção. E nós temos que ser como garimpeiros, escavar. Senhor, fala. Orar, buscar, para que isso daí venha se entranhar dentro do nosso coração e essa mudança ela seja de uma, como se fosse uma explosão onde que fala, rapaz, como Moisés descer daquele monte onde as pessoas olhavam para Moisés e o seu rosto resplandecia luz. Tem algo diferente com aquele irmão. O que está acontecendo? Intimidade, irmãos. Intimidade. E por último aqui, quando há redenção, o Espírito Santo ele age. O céu responde e a vida muda. Sem a gente fazer força nenhuma, as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. Pessoas vão entrando na tua vida. E as coisas vão acontecendo. E a gente sabe como que aquilo não... Mas como é possível? Eu agi de Deus. Foi por conta da tua redenção, por conta da tua entrega. E o trabalhar de Deus é assim, é no silêncio. Enquanto a gente está clamando, está esperando, Deus está ali por trás, no silêncio, trabalhando. Eu queria que os irmãos cravassem essa mensagem no vosso coração, lessem o livro de Atos, o capítulo 1 e 2, fala bastante sobre esse período que passou ali de transformação na vida daquelas pessoas. E quando Pedro ministrava ali, eles entenderam que eles precisavam ter um verdadeiro arrependimento. Já não era mais rasgar as suas vestes. Aquela palavra se cumpriu como lá o profeta Joel, ele disse há 430 anos atrás. Há 430 anos atrás, Pedro menciona essa palavra aqui. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus, Pai. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Fala conosco. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Irmãos, ia estar convidando a igreja para orar. Ia chamar a irmã Cris aqui para a gente estar aqui orando nesse propósito aqui. Para que a gente colocasse as nossas mentes nesse... Eu acho que se nós estamos aqui, somos uma igreja em movimento, Deus não nos trouxe aqui à toa. Deus ele tem algo para se fazer aqui nessa igreja. Deus ele tem algo para se fazer através da vida de cada irmão que está aqui. E é através da oração que nós conseguimos ter essa conexão com Deus.
Ia pedir para os irmãos estar se colocando de pé. Ia pedir para a irmã Cris estar levando essa oração, tá bem, irmã Cris? E assim a gente depois dá continuidade. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui fazendo uma oração para a igreja. Eu senti vontade no meu coração desde o irmão me chamou para orar. Nós já oramos hoje, vamos orar novamente. E a palavra do Senhor diz que o que é ligado na terra está ligado no céu, onde está reunido 2 ou mais, o Senhor responde. E eu quero convidar a igreja, toda a igreja agora, para estar aqui à frente, para nós orarmos. Amém. Todos aqui Amém, à frente. Aqui, todos Amém. aqui para nós orarmos. Entregarmos a nossa família. Aleluia. Ao Senhor. E foi falado aqui desde o início também sobre a família. Amém. A palavra que vem sendo pregada. E que nós possamos aqui orar por toda a família, orar por essa igreja, orar por esse ministério. E também sentindo no meu coração agora, para os irmãos, cada um, colocar vossas mãos diante do vosso lar neste momento, em direção ao vosso lar. Cada um, levante as suas mãos e coloque em direção à sua casa, ao seu lar, ou o lar de alguém que vocês sintam precisa de uma oração neste momento. Eu convido vocês para clamarem neste momento. A presença do Senhor já é real neste lugar. Aleluia. Coloca em direção ao seu lar, à sua casa. Amém, Senhor, em nome de Jesus. E vamos orar neste momento. Senhor, amado Deus, eu te entrego nesta manhã, Aleluia, Senhor, essa igreja. Eu te entrego nesta manhã, Senhor, cada família que está aqui, com as mãos levantadas, em direção ao seu lar, Senhor. Que Ele vai tocando em cada família, em cada problema, em cada situação que eles precisam ser resolvida neste momento no seu lar. Tem sido falado esses dias aqui sobre a família, sobre a importância da família, Senhor. Eu peço ao Senhor que toque o coração de cada um neste lar, nesta manhã. E que o Senhor ouça a voz dos irmãos, Senhor. Irmãos, orem. Santo nome. Falem pela presença do Senhor. O Senhor precisa ouvir a tua voz nesta manhã. Nós louvamos, Senhor. Sim, Jesus, toca cada irmão, cada família, cada lar neste momento, Senhor. Eu não sei o propósito que cada um veio aqui nesta manhã. O que eles buscam, Senhor. Eles buscam a tua presença, Senhor. Mas eles buscam, Senhor, uma resposta para cada família nesta manhã. Senhor Jesus, eu peço agora, Senhor, que os irmãos estendam sua mão em direção à casa do nosso pastor neste momento. Que o Senhor vai tocando aquela família, Senhor. Que o Senhor vai naquele hospital agora. Toca em Maricole. Ali, Senhor, dá muita saúde àquela criança, Senhor. A irmã, para que ela possa, Senhor, se recuperar bem. É um projeto de Deus, a família é um projeto de Deus. E eu sei que o Senhor está agindo neste momento, Senhor, naquele lugar. Os médicos estão cuidando dela e o Senhor está ouvindo o clamor desta igreja nesta manhã, Senhor Jesus. Toca aquela família. Que ela se recupere bem, Senhor Jesus. Que logo estejam aqui para adorar ao Senhor conosco e trazer a palavra do Senhor. Eles por muitas vezes intercedem por nossa vida e aqui nós estamos intercedendo por aquela família. Senhor, vai em direção àquele lugar. Dá a cura, Senhor, dá a vitória e nós cremos em nome de Jesus. Como foi falado, eu creio que esse ministério, Senhor, tem muitas coisas a fazer neste lugar, como já é visto, como o Senhor tem agido, tem usado pessoas. E eu peço, Senhor, que o Senhor desperte pessoas, levante ministérios nesta igreja, Senhor Jesus. Levante pessoas para trazer a tua palavra. Despertar espiritual, Aleluia, Senhor Jesus. Senhor, Eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor tem feito e vai fazer neste lugar, em nome do Senhor Jesus. E nós cremos no teu poder, Senhor, e nós cremos na tua palavra. Amém.